terminei de assistir uma série ontem que se chama A Small Light, que é uma luz pequena, uma luzinha. Um fresto de luz. Fagulha. Small Light. Tá no Disney Plus. É uma série do National Geographic que conta a história da mulher que escondeu a família da Anne Frank durante a Segunda Guerra Mundial. Se você tem o mínimo de contexto histórico, todo mundo já sabe o final dessa história, certo? Morre praticamente todo mundo. Praticamente. Não morre todo mundo, mas morre a maioria. Eu achei que morria todo mundo. Sabe o que é pior do que morrer todo mundo? É uma pessoa sobreviver. Tá ligado? Entendi. E aí, gente, essa série, ela foi assim... Cara, ela foi um evento na minha vida. Porque eu já sabia da história da Anne Frank, mas eu percebi que eu sabia muito por alto. Muito por alto. Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia. E pra quem não tem contexto, né? A Anne Frank tem um dos livros mais vendidos da história do mundo, o Diário de Anne Frank. Ela era uma menina de 14 anos que ficou 2 anos presa no esconderijo com os pais, enquanto os nazistas estavam mandando os judeus para campo de concentração, etc. A família dela era uma família judia, então eles tiveram que se esconder e ficaram 2 anos escondidos, e ela escrevia no diário dela. E, eventualmente, né, depois que a família dela é capturada, eles são enviados para o campo de concentração, separados, o que é simplesmente desesperador. E tem uma pessoa que se salva, não é ela, já vou dar esse spoiler, porque é meio óbvio. Mas tem uma pessoa da família que consegue voltar, que os aliados chegam, acabam com a guerra, o Hitler morreu tarde, inclusive. Enfim, e tem uma pessoa que consegue, e é essa pessoa que publica o livro dela depois. O diário, né? No caso. Mas quem guardou o diário foi a Mape, que é a pessoa que tava ajudando a esconder eles e tal. E aí, depois que os nazistas acham o esconderijo dele, que, gente, esse episódio... Puta que pariu. Puta que pariu. Eu não lembro a última vez que eu fiquei tão tensa assistindo alguma coisa. E eu já sabia o que ia acontecer. Isso é o quão bom, o quão foda a série é. Depois que eles levam a família e tal, não sei o quê, a Mip, ela é secretária do Otto Frank. E ela acaba se tornando uma amiga da família e é ela que ajuda, entendeu? Aí ela entra lá porque como que funcionava? Eles capturavam os judeus, mandavam para esses campos de concentração, e depois eles voltavam na casa dos judeus e roubavam tudo deles, cara. Roubavam, Thaís, tudo. Móvel, joia, tudo. Roubavam tudo. E ainda... aí o apartamento ficava disponível, entendeu? Depois claro, a gente lá morar e o caralho, entendeu? E aí a Mip, ela entra no esconderijo deles e ela tenta pegar, tipo, o que sobra, sabe? Sim. Pra tentar guardar e tal. Só que quando eles foram capturados, os soldados nazistas já pegaram meio que tudo que tinha de valor, sabe? Tipo, relógio, joia, etc. Só que ela acha o diário. Ela acha o diário. A Mip acha o diário e umas folhas soltas, entendeu? Ah, pera, mas ela não... Calma. Ela não escreveu o diário enquanto ela tava sendo... Enquanto ela tava escondida lá com a Mip ajudando? Sim. E a Mip não sabia do diário? Sabia do diário, só que quando ela chega lá pra ver se restou alguma coisa, mano, o esconderijo dele está todo revirado, isso entendeu? Foi o esconderijo. Foi no esconderijo. Entendi. E aí a Mip fala, né, porque ela tem aliados, e é sobre isso que eu quero falar rapidamente, mas o marido dela é um grande aliado dela, eles têm uma relação fofa. A Mip, de verdade, ela viveu até os 100 anos, mano. Caraca. Muito foda, né? Enfim, e aí ela vê o diário da Anne. Aí ela fala, cara, eu vou guardar isso daqui, entendeu? Sem saber se eles iam voltar um dia, se eles iam sobreviver, sem nada. Ela só pega o diário, as folhas que estavam soltas, assim, reviradas, ela guarda tudo num cofre lá, tipo, no armário secreto, e ela guarda aquilo, entendeu? E aí, quando a pessoa que sobrevive reaparece, ela entrega pra essa pessoa, sabe? E aí a pessoa lê o diário e publica depois, entendeu? Sim. Enfim. Gente, não é uma série fácil de assistir. Principalmente se você faz parte de alguma minoria. Porque, enfim, né? Por motivos óbvios. É impossível você não se imaginar naquele contexto. E é uma narrativa muito foda sobre... Porque a gente já viu várias obras contando como funcionava o nazismo. Não sei nem se eu posso estar falando essa palavra aqui, enfim. Como funcionava
as famílias que eram capturadas, mas eu pelo menos, eu nunca tinha visto uma história que focasse nas pessoas que estavam no meio disso, não compactuavam com essa merda, mas elas também não estavam ameaçadas, só que elas queriam... o Jojo Rabbit, entendeu? Isso, só que elas queriam ajudar, sabe? E a história dela é muito foda. E aí você vai descobrindo que você tem aliados em lugares que você nunca imaginava, entendeu? E tem várias cenas assim que ela... que o marido dela chega num bar, por exemplo, e ele pede, eu queria uma água. E tu vê que as pessoas se olham de um jeito meio que tipo assim, eu quero muito saber de que lado tu tá, cara, sabe? Pra eu saber se eu posso falar contigo sobre isso ou não. E é muito no olhar, isso é bizarro ver. E eu e a Thalia conversando sobre isso, a gente ficava, mano, se dá uma merda dessa e... Enfim, e a gente cai numa situação, desde o livro, igual a gente falava, mas a gente cai numa situação onde a gente se sente ameaçada nesse nível, como que tu sabe quem são teus aliados, sabe? E, tipo, até onde uma pessoa que não que não tá no centro do desastre, assim, que não é procurada, até onde ela vai pra proteger quem ela ama, sabe? Porque, mano, a Mip, vou te falar, cara, é impressionante o que ela faz pela família dele. É impressionante. Então, assim, tem muita coisa nessa série que vai te deixar reflexivo, tem muita indignação, tem muito tudo, assim. E o mais foda, gente, eu acho que foi a parte que mais me deixou triste vendo a série, é que tu vê que o raciocínio, a mentalidade ainda existe. Sabe? A mentalidade dessas pessoas ainda existe. Porque em vários momentos eu e a Thalia, a gente falava... Não necessariamente sobre o mesmo assunto, mas a mentalidade de preconceito, tu diz? Não, irmã. Eu acho que, dado o contexto favorável, muitas pessoas agiriam ainda da mesma forma. Tá, entendi. Entendeu? Sim. Isso é desesperador. A maneira como os soldados tratavam, sabe? Tipo assim, o que eles faziam era... Porque existia uma pessoa, que eu não quero nem ficar falando o nome dele aqui, se é que dá pra chamar de pessoa, existia um demônio que orquestrou tudo isso. Sim. Mas quem executou foram as pessoas. Mas quem executava pensava muito que nem ele. Sim. Muita gente pensava que nem ele, sabe? E fazia de maldade. A pessoa não tava lá, tipo, porra, se eu não cumprir com a minha tarefa, eu vou morrer. Então eu vou cumprir com a minha tarefa. Não, a pessoa, ela ia além. Ela abusava do poder dela pra maltratar os outros. Sim. Tem casos de médico de criança que ficou doente, e quando o médico chegava pra atender, ele sabia que a criança era judia, e ele não atendia uma criança até isso doente. Aí, sabe? Então, assim, é revoltante, porque isso não é uma ficção, isso aconteceu, é baseado em fatos reais, isso aconteceu. E você assistir uma série dessa, e depois ver, tipo, um monarca da vida falando, eu acho que as pessoas tinham que ser livres pra... Tu entendeu? Sim. E, cara, é revoltante, a sensação é de revolta, Aí eu senti muita gratidão ao mesmo tempo, porque eu falei pra Thalia, eu tenho certeza que eu conheço pelo menos umas 5, 6 pessoas que fariam pela gente o que a Mip fez pela família dos Frank. Nossa, eu conheço sabe? mais do que 5, 6 pessoas. E aí... Cara, gente, como que as pessoas são tão ruins, entendeu? Sim. As pessoas são horríveis, mano. Aí volta no meu The Last of Us, vou lá! Porque tem gente que critica o Joel porque ele não deixou matarem a Ellie pra fazer a vacina. E aí tu vai perder a pessoa que tu mais ama no mundo pra salvar essa humanidade doente. Eu não critico ele, não. Eu não critico. Eu já falei isso em live. Eu teria feito a mesma coisa. Jamais que eu ia deixar alguém que eu amo, minha cachorra, sei lá, minha filha. Porque, tipo assim, é uma possibilidade. Tipo, não é nem certo, sabe? Não é... Pra salvar uma sociedade doente, caralho. Desse jeito, entendeu? Aí, gente, essa série, ela retrata tudo. Ela retrata os fanáticos, ela retrata a galera que tava muito contra e retrata a galera ignorante, mano. Sabe aquela pessoa que ela só repete o que os outros falam ao redor dela, ela não tem opinião própria? E aí, sabe o nosso momento na pandemia? Que a gente via uns amigos nossos? Sim. Que a gente ficava, eu sei, caralho, é assim que essa pessoa pensa? Sim. Nossa, a pessoa tá em festa em pleno mês de abril de 2020? Sim. Mano... Aquela decepção que vai descendo pelo teu corpo. Tu fala, caralho, eu esperava mais dessa pessoa. Sim. Tem isso também. De gente que fala, é errado o que eles estão fazendo, né? Mas eu não me meto em política. E tu tá vendo gente sendo chutada da sua própria casa pra ir morrer. E tu, eu não me meto em política. Vai tomar no teu cu, mano. Desculpa, gente, tô com raiva. Estudem.
Vou falar um negócio pra vocês que eu acho que é muito importante. Que aqui no Brasil, que eu acho, quando a gente... Tem muita gente que viaja e vai em lugares, tipo, pra visitar, né? Que virou um lugar de visita, de campo de concentração e tudo mais. E aí... Tem muita gente que é contra, tipo, ter esses lugares pra visitar e não sei o quê. Mas aí, gente, eu vou falar um negócio que eu acho que é muito importante. As pessoas, se elas não tiverem um lembrete do quão ruim aquilo foi, elas esquecem, entendeu? E eu acho que, principalmente aqui no Brasil, isso é algo tão distante da maioria das pessoas que tem muita gente que tem comportamentos que podem ser associados o comportamento de pessoas dessa época. É um comportamento extremista. É um comportamento extremista. E que elas não têm ideia de que isso é um comportamento extremista. Justamente porque elas não sabem, de fato, como foi na época. Entendeu? Então, assim, por mais forte que seja, por mais difícil que seja, eu acho que é muito importante ter coisas desse tipo no audiovisual e tal, porque é algo que as pessoas vão consumir e talvez elas comecem a mudar de ideia sobre, tipo, mano, isso não pode acontecer de novo. Até porque Sim. tem muita gente que tem comportamentos mais extremistas, porque, tipo assim, se a pessoa começa a olhar algo realmente acontecendo e com pessoas próximas a ela, ela vai falar, mano, peraí, eu não... Tipo assim, eu não tô de acordo com isso. Uhum. Vai ter gente que vai continuar concordando, porque existem pessoas escrotas no mundo, infelizmente, né? Mas vai ter muita gente que vai começar a ver isso e falar, tipo assim, questionar e falar, caralho, tipo, realmente, sabe? Isso não pode acontecer de novo, porque pode ser que eu seja a vítima dessa vez. Exato, mas é isso que eu sempre falo, cara. Eu sempre falo, sabe aquele teu amigo que faz uns comentários merda e ele fala, não, eu tô falando só aqui pra ti. Tipo, cara, tá bom, tu tá falando só aqui pra mim, mas tem algum amigo de alguém em algum lugar que não me conhece, que tá falando a mesma coisa que tu pra algum amigo dele, falando, não, tô falando só pra ti, que pode me agredir na rua, entendeu? Então não tem esse de, eu tô falando só pra ti, eu acho que gay tinha que morrer, tô falando só pra ti. Não, velho, tu não tem que achar isso, esse é o problema. Esse é o problema. Ó, a Luísa falou aqui, ó, o comentário da Luísa. A historiadora in the house, esses lembretes são importantes demais. Até na faculdade de história, o pessoal não entende a profundidade disso. E eu juro pra vocês, é pior, ainda pior do que já parece. Tá entendendo? Então, assim... Cadê? O Menino do Pijama Listrado... Cara, esse filme é horrível. Esse filme é horrível. Eu fui assistir ele meio desavisado, eu saí com depressão. Horrível, horrível. Não, Jojo Rabbit também eu saí destruída. Cara, Jojo Rabbit é pesadíssimo, mano. É pesado. É que ele ainda tenta trazer uma leveza, né? Porque é a criança, né? Porque tem a visão mais lúdica da criança e tal, mas é muito complicado. Enfim, gente, eu sei que é um assunto pesado, que a gente já fala sobre alguma outra coisa. Vamos ver o apartamento do Ted também, lá do Pode Entrar, já. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas também, sabe? Porque precisa. Nossa, o menino que faz o Pijama Listrado é o Otis. É o Otis? Caralho, eu não sabia disso. Enfim, mandaram aqui no chat. Bom. É foda. O comentário da Sabrina aí. Pra quem for de São Paulo, pode visitar o Museu da Resistência sobre a Ditadura. Excelente, Sabrina. Inclusive, é um museu... Tu já foi, Gabi? É um museu que eu tenho muita vontade de ir. Cara, eu me amarro em história. Eu gosto. Eu aprendi a gostar de histórias depois de velha. No colégio eu achava uma merda. Pois é, gente. Quem foi pra rua pedir ditadura esse ano tem que visitar esse museu aí também, né? Porque a memória é curta. A memória é muito curta. A memória é muito curta, entendeu? A memória é muito curta. E é aquela história, né? Enquanto não tá batendo, a água não tá batendo na minha bunda, tipo, eu não tô nem aí. Exatamente. Mas aí, tu sabe o que é engraçado? Que essa galera extremista é a primeira a ficar com o cu na mão quando vê que os movimentos das minorias estão crescendo, porque eles automaticamente pensam, tipo assim, peraí, a gente não pode virar uma minoria. Entendeu? Tipo assim, peraí, a gente não pode virar a vítima dessa história. A vítima tem que continuar sendo eles. Então tu vê que o cu tranca
Que eles começam a, tipo assim, porque agora eu não posso falar nada. Porque agora eu não posso fazer coitadinhos. nada. Porque isso, porque aquilo, entendeu? Então, tipo assim, se isso não te faz refletir, talvez outras coisas façam, entendeu? E eu vou falar, gente, obviamente, às vezes eu fico muito puta. E se eu vejo alguma situação, me dá vontade de ir lá, de brigar e não sei o quê, tudo bem. Mas eu não acho que é assim que ensina, tá? Eu acho que tem muitas maneiras de mostrar pra alguém que o que ela tá fazendo não é legal. Nem sempre a gente escolhe a melhor. E tá tudo bem também, tá? Eu não tô falando que é errado, não. Porque se alguém for homofóbico com a minha irmã, mano, eu vou lá e, cara, eu vou ficar puta e eu vou falar o que eu quiser falar, entendeu? É uma reação, sabe? E tá tudo bem. Mas eu acho que é muito necessário ter algumas coisas. Por exemplo, um Paulo Gustavo, que lança um Minha Mãe é uma Peça, que o que mais tem é a família tradicional que assiste o Minha Mãe é uma Peça, adora, morre de rir. Sim, é uma outra maneira de se comunicar. Entendeu? Tipo assim, e começa a quebrar um pouco do preconceito que tem, sabe? Porque sim, gente, porque no fim do dia, o que as minorias querem é ser aceitas, é serem olhadas Na verdade, de igual o que pra a igual, gente quer entendeu? é só... eu não quero mais sucumbir ao medo. É isso. Então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, sabe? É ser tratada como igual, porque são, entendeu? Somos todos iguais. Como é que fala? Tem uma música que fala, no escuro... Because we all look the same in the dark. Exato. Até isso é muito simpatizante, né, gente? Porra, mas é verdade. Não, mas é isso aí, é isso aí. E, inclusive, o irmão da Mip, que é a protagonista dessa série que eu tô falando, ele é gay. E aí tem também... não é tão abordado assim, mas a gente vê também que as pessoas LGBTs, cara, sofriam também na mão. Enfim, gente, se você não era ariano, tava fudido. E é isso. Então, cara, é muito foda, porque se fosse inventado, seria um puta filmaço. Qualquer história relacionada a isso. É que não foi, né? E... Ai, tem um momento... Porque o que acontece? Quando a Alemanha começou a perder a Segunda Guerra, os aliados começaram, né? Os Estados Unidos, o caralho, começaram a entrar e libertar a galera dos campos. E todo mundo... meu Deus, o fulaninho lá morreu. E o caralho e tal. Só que, porra, tu não consegue resolver tudo da noite pro dia, né? Então você vai conquistando a vitória aos poucos. E aí, a história se passa na Holanda. A família da Anne Frank morava na Holanda. Eles ficaram escondidos lá, inclusive, durante todo esse tempo. E aí, quando a Alemanha percebeu que eles tinham perdido a guerra, meio que a última cartada deles foi descontar em quem... Tava lá onde eles podiam, preso. Entendeu? Então, a Mip fala na série que que eles não tinham comida, que eles não tinham lenha pra se aquecer, que não tinha nada, que tava, tipo assim, mano, precário, entendeu? Enquanto os aliados não chegassem lá, eles iam ficar nessa situação. E aí ela e o marido estão tomando uma sopa de uma planta lá que ela acha. E aí é muito fofo esse momento, porque eles tomam daí ela, você gostou? Aí ele, não. Aí ela, eu adorei. Maravilhosa essa sopa. Aí ele, eu gostei de ver você fingindo que tá gostando. Aí eles começam a rir. E é só tão fofo tu ver que eles têm uma relação a ponto de encontrar o mínimo de acalento e diversão dentro de um cenário tão caótico, sabe? Sim. E aí, eles estão, tipo, todo agasalhado dentro de casa, assim, porque tá um frio do caralho, eles não tem como se aquecer. Aí ele levanta, ele pega a cadeira, quebra a cadeira, ela, essa cadeira não é nossa, não sei o que. Aí ele, minha mulher não vai passar frio, não sei o que. Aí ele taca a cadeira tipo, pra fazer, como lenha, né? Faz fogo lá com ela e tal. E aí, enquanto eles estão lá, começa um barulho de avião fudido. Aí, puta, outro ataque. É outro ataque e tal, não sei o que. Aí ele sai correndo de dentro de casa, são os aliados que passam jogando comida, mano. Saco com comida. Cara, tá isso, a felicidade deles na hora que eles correm, que ele abre. Aí ele, é batata, é chocolate. Ai, meu Deus, não sei o que. Sabe, tipo, caralho. Cara, você perdeu a guerra e como você lida com isso? Pois eu vou fazer quem ainda tá sob o meu domínio, passar fome, passar frio, passar... Cara, isso é... Tu tá entendendo? Eles tipo, as pessoas... por causa do inverno, né, também. Então, as pessoas, tipo... As pessoas têm que saber que isso aconteceu, que existia gente assim, que agiu assim... Pra ter noção do quanto isso é escroto e quanto pensamentos inofensivos realmente evoluem pra isso, cara. Entendeu? Sim. Essa pessoa que tava achando legal não dar comida pros outros, um dia ela foi um adolescente, sabe?
Ela não nasceu pensando desse jeito. Um dia ela foi uma adolescente que ouviu muita coisa, que foi criada de um determinado jeito, que teve certos princípios, entre muitas aspas, defendidos na frente dela, que tudo isso corrobora pra ela se tornar um monstro, tá ligado? Sim. Então, cara, sim, a gente precisa ver quem eram essas pessoas, a gente precisa sim saber o nível de maldade que elas atingiram durante esse período. Não só esse período, mas é porque a Segunda Guerra acabou sendo tipo, um dos eventos mais marcantes, né? Então, isso tem que ser falado e as pessoas têm que se conscientizar, porque pra apagar enquanto é uma faísca, porque depois que vira uma fogueira é mais difícil. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então é por isso que, mano, eu não tolero gente intolerante. Faz sentido essa? Sim, não sei se é faz. muito, mas é isso. Tipo, a pessoa que acha que, sabe a história do bandido bom é bandido morto, gay tem que morrer, gente preta tem que morrer, não sei o quê. Mano, essa pessoa, ela tá a um contexto favorável de fazer atrocidades que a gente já viu no passado, sabe? Isso porque tem gente fazendo por aí que a gente só não sabe, né? Então, as pessoas precisam fazem. Pessoas precisam sim só não é saber o que aconteceu pra ficarem atentas a qualquer sinal de uma repetição. Porque não pode. Não. E é por isso que a gente tem que escolher bem as pessoas na hora de votar. Porque... Não, e a gente não tá fazendo campanha pra fulano e beltrano, não, tá? Nenhuma, só pra deixar claro. Mas eu tô falando isso porque, tipo assim, na hora que a gente escolhe as pessoas que a gente vai votar, eu não tô falando só de presidente do Brasil, tá, gente? Até porque aqui no Brasil, eu diria até que, pensando em leis, tá? É muito mais importante que a gente vota pra deputado do que pra presidente. Então a gente tem que escolher muito bem quem vai lutar pela gente, entendeu? Essa foi total a minha prioridade. Sim. Na última eleição que eu falei, mano, eu vou pesquisar quem que é a favor das coisas que eu sou a favor. Tipo assim, quem que não vai me ferrar, sabe? Quando quiserem criar uma lei nova, ou alguém que vai querer criar uma lei nova pra me favorecer. Exatamente. Porque, tipo assim, quando a gente pensa em alguns anos atrás, cara, homofobia não era crime, entendeu? Aí a população deu um jeito de colocar pessoas lá dentro que começaram a falar, não, peraí, homofobia tem que ser crime sim, sabe? Racismo é crime e tal. Então, eu acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo, porque isso dá menos margem pra essas pessoas se aglomerarem e formarem uma parte, grupos, entendeu? Porque não é que não acontece, acontece, mas a pessoa tem muito mais medo de fazer algo se ela tá indo contra a lei, do que se ela estiver indo fazer um negócio que não é ilegal, entendeu? Cadê? A Laura perguntou se eu tenho pretensão de ler o livro da Anne Frank. Então, durante a série eu fiquei muito curiosa. Fiquei doida pra ler. Depois que eu acabei a série, eu não sei se eu tenho estômago, sabe? Eu não sei se eu tenho estômago pra ler. Talvez eu precise de um tempo. Mas eu fiquei muito curiosa. Definitivamente. Mas é isso, gente. Se eu tenho um conselho pra dar pra vocês, se contextualizem do que já passou pra que eventos desastrosos e inimagináveis não se repitam. Sabe? Mesmo que em menores proporções, tipo... não dá pra só não menosprezar o que pessoas podem fazer. Não dá pra subestimar. Não dá pra, essa palavra. Não dá pra subestimar até onde 10 idiotas juntos não conseguem ir, sabe? Exato.